Meu nome é Jonatas, está no início já hoje essa apresentação. Queria pedir por gentileza que vocês mantivessem os microfones no mute para a gente não perder a concentração. Ao final a gente vai estar liberando para vocês fazerem as perguntas, tirando as dúvidas, tá bom? Fiquem bem despreocupados. Vão anotando, papel e caneta na mão, que vocês surgirem de dúvidas, anotem aí para não esquecer e ao final a gente pode estar tirando todas as dúvidas, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Jonatas, eu sou formado em administração, né, tenho alguns cursos na área de economia, trabalho hoje com criptomoedas, com Web3, né, desenvolvendo aplicações e jogos para a área de Web3, e também faço trabalho de traduções, né, traduzindo documentos e papéis e etc, né? E foi numa dessas traduções, num desses trabalhos de traduções, que eu descobri, né, esse smart contract, no qual eu vou estar mostrando para vocês hoje. A pessoa me mandou para fazer uma tradução, fechei com ela um valor, né, ela me pagou para eu poder estar começando a fazer essa tradução desse documento que vocês vão ver, né, para o português e o espanhol, né, porque estava em inglês. E enquanto eu fazia essa tradução, realmente foi me chamando a atenção vários pontos sobre o negócio. Então me chamou muito a atenção. Eu fiquei muito interessado em saber mais sobre o que eu estava vendo ali, né? E acabei contactando a pessoa que me mandou esse material para saber mais informações sobre o negócio, onde que ele tinha descoberto, como que funcionava e etc, tá, pessoal? E ele me contou, me explicou tudo o negócio, como funcionava. Eu achei muito interessante. Eu já havia antes feito uma planilha, né, no Excel e comentei com ele se realmente era dessa maneira que eu tinha pensado, as coisas que eu tinha colocado naquela planilha. E ele confirmou que sim. E ele me explicou que ele havia conhecido esse negócio num grupo, né, que ele faz parte na Europa, um grupo que eu já até fiz parte no passado, onde tem programadores, desenvolvedores, líderes, divulgadores e etc, né? E esse grupo, geralmente as pessoas postam alguns projetos lá, postam alguns materiais, e foi nesse grupo que ele descobriu, né, esse projeto. Então ele falou, Jonas, você sabe muito bem que a gente que gosta, né, de trabalhar com divulgação, a gente mesmo corre atrás de tradução e etc para algumas pessoas que a gente quer enviar o material, né? Então por isso que ele que acabou contratando aí para mim a tradução. Então foi através dele que eu conheci esse material. Então eu vou mostrar para vocês aqui todo o material, vou mostrar os pontos positivos, né? Os pontos que me ajudou a entender o negócio e também querer fazer parte, querer participar, querer estar divulgando, tá? E ao final, se vocês tiverem alguma dúvida, eu libero para a gente estar respondendo as perguntas, beleza? Bom, então bem-vindo ao US Donation, né? É um sistema de ajuda mútua, onde o objetivo é ajudar e ser ajudado. Eu sempre gosto, tá, pessoal? Muito de sistemas de ajuda mútua, porque são sistemas bacanas, as pessoas vêm com um propósito muito bom de querer ajudar e realmente ser ajudado por outras pessoas, né? A gente tem exemplos de sistemas de ajuda mútua aí no Brasil e também no mundo, né? Que duraram muitos e muitos anos, sistemas realmente que vieram e transformaram a vida de várias pessoas. Então, eu sempre gosto bastante desse tipo de sistema. O que me chamou a atenção bastante porque por ser um sistema automatizado, né, dentro da blockchain, ou seja, é um smart contract que paga até 500% sobre as suas doações, então é um valor bem bacana, né? E sem nenhum administrador, sem ser controlado por ninguém, é apenas um smart contract, um código lançado na blockchain que vai ser executado conforme a gente for interagindo com ele, tá? Como que funciona o sistema? O sistema ele é dividido em 7 dias da semana, ou seja, cada dia da semana é chamado de slot. Cada slot ele só funciona naquele dia específico daquela semana. Então, por exemplo, na quarta-feira sempre vai ser o mesmo slot da quarta-feira. Na quinta-feira, sempre o slot da quinta e etc, tá? E assim por diante. Então, toda vez que eu falar slot, você já sabe que é um dia da semana em específico. Outro ponto que me chamou a atenção: $5.000 por slot. 2 pontos me chamaram a atenção aqui. O fato de ter um limite de $5.000, tá? Isso é muito bom. E o outro de $100. Eu já trabalhei com outros smart contracts no passado que eram em Ethereum ou em BNB.
E o problema de ser nessas outras moedas é que elas são muito voláteis. Então, na época, inclusive, que eu estava trabalhando com esses smart contracts, eles pararam devido às pessoas ficar inacessível de entrar no negócio, né? Ou seja, tornou-se muito inacessível o acesso ao smart contract, porque antigamente era, por exemplo, 40, 50 reais e do nada. Estou sem som. Está falando ou não? Estou falando sim. Estou sim. Acho que é só para você, Luiz. Então, na época, se tornou insustentável justamente pelo preço da Ethereum subir muito, né? Então saiu ali da faixa que estava na época. Já tendo som, eu peço para colocar no site, no chat para mim, por favor. Tá tendo som sim. Se alguém puder responder no chat aí para ele, eu agradeço, pessoal. Então, voltando onde eu estava. Na época, o fato de ser em BNB, o fato de ser em Ethereum, subiu o preço demais e isso fez com que se tornasse insustentável, tá? Tornasse muito caro para as pessoas poderem participar. E também as taxas subiram demais da rede Ethereum. Uma coisa que a gente estava pagando R$ 5 de taxa, nem isso tornou-se para mais caro do que era o valor de entrada, só em taxa, tá? Então realmente se tornou insustentável. Então o fato de ser em dólar e ser na rede da Binance me chamou muita atenção, porque é uma rede que as taxas são muito baratas, né? E o fato de ser em dólar, a gente não tem que se preocupar com a flutuação de preço. Por mais que a gente tenha aí ainda assim uma variação dólar real, não é uma coisa que o dólar vai sair de R$ 5,30 e vai passar para R$ 16 em apenas 2, 3 semanas, tá? O sistema, você faz uma primeira doação em cada slot para poder ativar aquele slot, né? Você pode ativar quantos slots você quiser, sempre no dia 2 slots para fazer o depósito nele. E depois de 7 dias, você doa novamente até o mesmo valor que você doou nesse slot. E quando você fizer isso, você entra na fila para também receber uma doação. E toda vez que você entra na fila, você chegando ao primeiro da fila, você recebe 125% de acordo com a sua segunda doação em diante, tá? O que eles chamam de doação de compromisso, que é a segunda doação, a terceira, a quarta e assim por diante em cada slot, tá? Então existem 2 tipos de entrada no sistema. Existe a nova doação e a doação de compromisso. Então você sempre recebe 125% quando você faz uma doação de compromisso, tá? E sempre a doação de compromisso, ela vai ser no mesmo valor do que você já tem doado na semana anterior, tá? Então, por exemplo, você faz um depósito de 100, né, uma doação de $100, na outra semana você pode fazer um compromisso de $100. Não tem como, por exemplo, você fazer uma doação de 100 e na outra semana querer doar 500, tá? Fazer uma doação de 500 de compromisso. Não tem como. O que você iria conseguir fazer é fazer um compromisso de 100 e fazer uma nova doação de 400. Para daí na outra semana, né, na terceira semana, a sua doação de compromisso poder ser de 500, tá? E assim por diante. Então você pode entrar na fila semanalmente, desde que sempre faça uma nova doação de compromisso, sempre naquele mesmo slot. Vai ser somado o que você recebe líquido nesse slot até somar 500% sobre o seu valor doado, tá? Se você for aumentando o valor doado, vai também aumentando, obviamente, os 500% que você tem a receber, tá? Requisitos para participar da fila. Então, o sisteminha de fila é muito simples. Temos aí 4 filas, tá? A primeira fila de 125%, você faz uma doação de compromisso, pode doar no mínimo $20 e até no máximo o valor da sua primeira doação. E não pode ultrapassar $5.000 no total, tá? Por dia. Fez isso, vai entrar na fila e vai receber 125 sobre a sua doação de compromisso. A segunda fila é uma fila que começa com 125 e vai até 130%. Para ela, você precisa indicar 2 amigos, né? E ter doações todos os dias da semana. Então, você precisa ter doação de compromisso todos os dias da semana, tá? Bem simples. A terceira fila, de 125 até 135%.
Para ela, você precisa indicar 10 amigos e ter um mínimo de $250 em doação de compromisso em todos os dias, tá? Então, essa você precisa ter um pouquinho mais de valor doado para poder participar dessa fila. E a fila 4, que é uma fila que a gente chama de preferencial, né, carinhosamente, é uma fila mais rápida, onde você vai doar 5% a mais do seu valor de compromisso normal. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Digamos que eu esteja doando $1.000 toda semana de compromisso. Se eu quiser participar na fila mais rápida essa semana, eu vou doar 1.050, tá? E aí, vou receber quanto? 1.250, porque o 125 vai ser em cima dos $1.000 e não dos 1.050, tá? Essa taxinha de 5% que você paga é para poder utilizar a fila mais rápida. E esse valor vai todo para a fila. E, Jonatas, como que eu recebo o valor máximo na fila 2 e na fila 3? Né, que seria 130% e 135%. Você vai utilizar dos bônus de indicação. Aqui você também recebe por indicar algum amigo, algum parente para participar do negócio. Você vai receber 10% de indicação no seu primeiro nível, ou seja, as pessoas que você chamarem, 4% no segundo nível, já as pessoas que essa outra pessoa chamar, 2% no terceiro nível e 1% no quarto nível, tá? Esses bônus eles se acumulam no seu painel e eles vão ser sacados de acordo com a sua participação na fila 2 e na fila 3. Então, por exemplo, digamos que eu tenha indicado o João com 1.000 e a Maria com $1.000. Eu vou ganhar 10% de cada um, ou seja, $200 vão estar acumulados no meu painel para eu receber de bônus de indicação. Vamos imaginar agora que eu vou hoje, na sexta-feira, com $1.000 participar da fila 2. Quanto que eu vou receber? 1.300, correto? 130%. Sendo que 125%, que nesse caso vai ser 1.250, é referente aos meus 125 mínimo que a fila paga. E os outros 5%, que nesse exemplo vai ser $50, vai sair dos meus $200 disponível, sobrando assim $150 acumulados para eu poder ir sacando conforme eu vou participando na fila 2 e 3. Quando eu vi esse bônus aqui, foi o que me convenceu da sustentabilidade do negócio. Por quê? Porque aqui eu não tenho como entrar só com $100 e sacar 10, 20, 30 mil dólares. Não. Isso aconteceu já, eu vi acontecer em vários projetos. E isso realmente machuca muito, sangra muito o sistema. Tá? Aqui não. Se a pessoa que é boa de divulgação ou quer trabalhar com divulgação, ela quer também receber muito bem, ela pode, mas ela também tem que estar ativamente doando, acreditando no sistema, fazendo o sistema rodar, fazendo as doações, tá? Então ela vai receber conforme o que ela tiver doado, tá? E isso é muito importante, traz uma sustentabilidade gigante, gigante para o projeto, tá bom? Doação mínima, $20, o que torna acessível para qualquer pessoa poder participar, tá? Isso aqui também me chamou muita atenção. E a renovação do slot, que hoje, pessoal, eu recebi esse novo PDF, né? Confirmação, hoje não, perdão, foi ontem. Eu recebi ontem pela manhã esse novo PDF. A confirmação que o sistema já está nos finais, ou seja, já está nos testes finais, e que realmente vai ser lançado no dia 10, beleza? E a mudança dessa taxinha de 10% para 20% a cada 4 compromissos. Isso aqui eu achei maravilhoso, essa mudança, tá, gente? Para quem vai fazer juros compostos, não vai mudar nada. E para quem não fizer, vai ser mais ainda incentivado a fazer juros compostos, ou seja, vai trazer mais sustentabilidade ainda para o sistema. Como que funciona essa taxa? A cada 4 doações de compromisso, ou seja, 4 vezes que você já participou da fila e já recebeu, o sistema ele vai pedir que você aumente o seu valor doado em 20% do que você já recebeu líquido naquele slot, tá? Então vamos dar um exemplo. Eu participei 4 vezes na fila com $1.000 de doação de compromisso. Recebi quanto? 1.250 cada vez, ou seja, $250 líquido por vez. O sistema vai multiplicar isso por 4, o que seriam $1.000. E ele vai pedir que eu faça uma nova doação de 20% disso, o que seria $200. Então, olha só, eu vou fazer 4 doações
e vou aumentar o meu slot em 200. Aí, a partir de agora, em vez de fazer os meus compromissos em $1.000, eu vou fazer os meus compromissos de 1.200 e vou receber 125% em cima de 1.200, tá? Então, eu estou só aumentando a doação que eu tenho no meu slot. Isso, pessoal, eu achei maravilhoso. Foi uma notícia, assim, muito boa. Eu fiquei até mais aliviado em saber dessa notícia, né? E isso vai ser muito melhor para a sustentabilidade do negócio, tá, pessoal? Realmente as pessoas elas vão estar fazendo mesmo os juros compostos, que a gente sabe que ajuda muito no sistema. Cada vez mais novas doações, e isso é muito bom, tá? Vamos dar um exemplo. Digamos que você maximizou um slot em $5.000. Como é que vai funcionar? A cada 4, você já não consegue aumentar a doação nesse slot, porque ele já está no máximo. A partir daí, então, eu posso fazer a doação num próximo slot, por exemplo, na terça-feira ou na quarta-feira, tá? E liberar esse slot que eu já estou recebendo. E, Jonatas, e se eu tiver os 5 slots no máximo, com $5.000 cada um? Nesse caso, eu passo a ser isento dessa taxa momentaneamente, e quando finalizar o meu slot, ou seja, quando eu atingir 500%, né, que vai demorar mais ou menos aí umas 20 semanas, o slot ele finaliza. E aí para poder renovar esse slot, eu vou fazer uma doação integral para o sistema de 10% do que eu recebi líquido nesse slot, tá? Todo esse valor vai para a pool para ajudar a manter a fila bem rápida. Então vamos dar um exemplo. Se eu doei 1.000, cheguei ao 500%, que em teoria seria 5.000, tá? O sistema ele vai pedir 10% do que eu já recebi líquido, ou seja, uma doação de $500 para renovar esse slot. Aí eu renovo esse slot, posso voltar a fazer doações nele e posso voltar a fazer as minhas doações de compromisso nele também, tá bom? Então, pessoal, 500% money back, ou seja, 500% de dinheiro de volta sobre a sua doação. O sistema está muito redondo. Eu acho isso aqui fantástico, tá, pessoal? Toda essa mecânica faz sempre com que a roda continue girando, que o sistema continue saudável e que vale muito a pena a gente estar participando do sistema, tá? Você só irá fazer a diferença nesse mundo quando começar a ajudar a outras pessoas a crescer. Venha ajudar e ser ajudado. Essa é a US Donation. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês uma tabelinha, tá? Que eu criei aqui quando eu visualizei esse projeto, tá? Criei essa tabelinha justamente para poder ver a matemática, entender um pouco mais sobre o sistema, e isso realmente foi de bastante ajuda, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Essa primeira parte aqui dela, os números que estão em laranja, eu vou dar acesso para vocês a essa tabela, tá? Os números que estão em laranja vocês podem modificar, tá? Vocês podem mudar os números aqui em laranja. Só peço que os outros números na tabela toda vocês não modifiquem, porque essa é a única parte dela que é interativa, tá? E eu já explico o porquê. Então eu queria descobrir, quando eu conheci o documento, eu queria descobrir sobre juros compostos. Como que eu poderia trabalhar juros compostos, como eu poderia estar fazendo para ter um aumento, né? Para ter algo assim realmente importante que eu falasse para as pessoas, e as pessoas falaram, nossa, realmente esse negócio é bom. E até para mim também, né? Para me convencer de que realmente, se eu colocasse um valor aqui, eu conseguiria multiplicar ele em pouco tempo e ter um retorno bacana. Então eu criei essa tabela de juros compostos, tá? Vocês vão ver que eu coloquei 12,5% aqui, por quê? Porque a gente sempre precisa ter um capital de giro na mão para poder fazer as doações de compromisso, tá? Para fazer o casadinho. Ou seja, o mesmo valor que eu colocar no slot, eu tenho que ter ele também na minha mão, para na semana seguinte eu fazer a doação de compromisso e poder receber e entrar na fila, tá? Então tem que atentar a esse valor. Por isso que eu dividi os 25% em 12,5%. Por quê? Vamos dizer que eu entro com $100, tá? Só para vocês terem uma noção bem clara aqui. Eu coloquei $100. Eu fico com $100 na mão para fazer o compromisso, tá? Eu recebo 125. Se eu colocar todos os 125 dentro do sistema de novo, ou seja, todos os 25, tá? Se eu voltar os 25 para o sistema como nova doação, na semana que vem, quanto que eu tenho para fazer compromisso? 100. Mas quanto que eu poderia fazer de compromisso? 125. Então, se eu não tiver outros 25 do meu bolso,
eu não tenho como completar os 125, eu vou completar só 100. Então, o que eu faço para isso não acontecer? Eu vou pegar e vou fazer uma doação de 112,50. Eu vou dividir os 25 em 2. Vou deixar metade dele no slot, em nova doação, e metade na minha mão. Por quê? Porque daí eu consigo fazer a doação de compromisso igual, tá? Então, sempre o capital de giro na minha mão vai estar crescendo e também o meu slot vai estar crescendo junto com as minhas doações, tá? Então, aqui, eu coloquei um exemplo. Se eu inicio com $380 e $380 na minha mão, ou seja, $760, em 20 semanas, eu vou estar recebendo $1.000 líquido por semana e vou ter $4.007 na minha mão de capital de giro, tá? Só aqui, pessoal, isso aqui já era maravilhoso, tá? Só esses números aqui eu já tinha ficado realmente assim impactado e feliz com esses números. Só que eu falei, cara, eu acho que isso ainda pode ser um pouquinho melhor. E aí eu bolei essa outra tabela aqui, tá? Essa tabela não tem como ser dinâmica, que vocês consigam mudar os números pelo número de variáveis que ela possui, tá? Por isso que eu coloquei ela estática, ela tá só com esses números aqui, peço que não mude os números que estão aqui. Vamos lá. Eu peguei esses mesmos 760, pessoal, e dividi por 8, tá? Para quê? Para eu colocar 95 em cada slot, 7 slots, e mais 95 na minha mão de capital de giro, tá? Por quê, Jonatas? Porque dessa maneira, em vez de eu ficar com $380 na minha mão, parado, esperando, de capital de giro, eu coloco mais dinheiro para trabalhar e fico com menos capital na minha mão. Por isso que eu dividi por 8, tá? Então, na outra segunda-feira, na minha primeira semana de compromissos, né, fazendo compromissos, eu vou colocar os 95 na segunda, vai me voltar a 118. Aí eu coloco de novo na terça 95, me volta 118. Então esse mesmo 95, ele fica voltando para minha mão e eu fico voltando ele em doação de compromisso para o sistema e recebendo, tá? Ao final dessa semana, quanto que eu vou ter ganho líquido? 166,25. Vou dividir esse valor por 8. Por que por 8? Para adicionar nos meus slots, nos meus 7 slots, e adicionar o capital de giro na minha mão, para eu não precisar tirar mais dinheiro do meu bolso para aumentar esse capital. Então agora, o meu capital na minha mão está 115,78 e os meus slots também estão em 115,78. Aí na segunda semana, eu vou depositar de compromisso 115,78, vai me voltar 144,72. Mesma coisa na terça, na quarta e assim por diante, tá? Então eu criei essa tabelinha porque eu queria ver em 20 semanas quanto que ia chegar na minha mão para ver se era o valor maior do que estava ali, ó. Maior do que isso daqui. Maior que $1.000 por semana e maior que $4.000 na minha mão de capital de giro. E aí eu descobri que em 20 semanas, se eu fizer os juros composto toda semana, bonitinho, e aqui com 10 semanas, eu já quase alcancei $1.000 por semana, tá vendo? Em metade do tempo. 11 semanas, então, eu já ultrapassei, ó. $1.200 na semana e na minha mão 680 de capital de giro, tá? Com 21 semanas, pessoal, eu chego a $5.000 de capital de giro na minha mão, $5.000 em todos os slots e $8.750 de lucro líquido por semana. Fora que eu vou continuar recebendo esses valores por mais 15,8 semanas. Olha só que genial. Então, eu gostei muito dessa matemática. Fora que eu percebi uma coisa. Os valores em verde e os valores em azul estão na minha mão toda semana. Então, os valores em azul, os valores em verde, eles estão dentro da minha carteira toda semana. Eu não preciso de saque, eu não preciso ficar imaginando se eu vou receber isso ou não. Ele já está na minha carteira, tá? Toda semana. Então, vamos dizer que eu tô lá, comecei com 760, passou 10 semanas, aconteceu um imprevisto na minha casa, eu preciso utilizar esse valor para pagar uma conta, para pagar alguma coisa aqui, pagar o fogo. Eu posso utilizar esses valores em verde, tá? Vou usar esses $980 aqui e o que acontece?
contanto que eu mantenha os 563 na minha mão, para na próxima semana continuar pagando os compromissos, eu posso usar todo o valor em verde na minha mão, que na semana que vem, o que vai acontecer? Eu vou receber esse mesmo valor de novo, tá? Porque eu vou continuar fazendo 563 de compromisso, e aí vou receber 704. Aí faço 563 de novo, recebo 704, e assim por diante. Então, nessa semana, eu vou receber de novo $900 líquido na minha mão. Olha que fantástico, pessoal. Olha que maravilha, tá? Em apenas aí 10 semanas. Então, como eu falei, o que mais me chamou a atenção no negócio? O poder está na minha mão o tempo inteiro. O dinheiro está na minha mão o tempo todo, tá? Eu decido se eu quero fazer juros composto toda semana, ou uma semana só no mês, que é o que o sistema pede, ou 2 ou 3 semanas. Ou seja, o poder está na minha mão, eu decido, tá? Então, isso aqui traz muita segurança para o negócio. E o que vai mudar se eu ficar fazendo um saque, ou que a gente fala saque, né? Mas se eu utilizar esses valores 1 ou 2 vezes por semana, o que muda? Vai aumentar o número de semanas que eu vou demorar para chegar no máximo. Se eu quiser chegar lá também, né? Mas se eu tiver com o foco de chegar no teto máximo, e se eu utilizar esses valores aqui umas 2, 3 vezes até chegar lá, vai demorar mais 2, 3 semanas, tá? É só isso, vai aumentar o número de semanas que vai demorar para eu alcançar o teto máximo, beleza? Então sempre o controle, pessoal, tá na sua mão. Isso aqui é o que me chamou muita atenção. Aí eu fiz um outro exemplo com a fila 2 e com a fila 3, tá? Entrando com um pouco menos. Então entrando com $240, que seria $30 por dia, tá? Nos primeiros dias vai ter uma matemática quebrada, e é justamente por causa disso que eu não consigo criar uma tabela que seja automática, porque tem um mínimo de depósito de $20. Então, eu não consigo aqui, ó, por exemplo, nesse exemplo, voltar 9 ou $8 que seja por slot. Eu tenho que voltar sempre no mínimo 20. Então, sempre aqui vai ter uns números quebrados no começo, tá? Mas depois de algumas semanas você consegue igualar isso e aumentar isso por semana por igual. Aí, a partir, pessoal, aqui da 10ª semana, se você já teve mais de 10 indicados direto, a partir da 10ª semana você tem mais de $250 por slot. Aí você passa para a fila 3, tá? E vai recebendo aqui. Se você continuar na fila 2, também o que não tem problema nenhum, ao final de 23 semanas, começando com 240, ao final de 23 semanas, 24 semanas, você vai chegar em $10.500 líquido por semana, $5.000 de capital de giro na sua mão, 5.000 em cada slot, e vai receber esse valor por mais 13 semanas, tá? Se você passar para a fila de baixo, na 21ª semana você já tem um lucrozinho aqui de $9.900, e a partir da 22ª semana, $12.250 líquido e $5.000 em cada slot aqui, pessoal. $12.250 líquido, pessoal. Isso aqui é de outro mundo, pessoal. $12.250 líquido. É o que eu falo para vocês. A diferença de você estar na fila de 135 e na fila de 125 é quase 50% a mais por semana que você pode estar recebendo se você gosta de trabalhar com indicação. Gente, é uma grana muito grande aí, tá? $3.750 por semana, mais a gente está falando aí de vezes 4, acho que se eu não estou muito enganado, $15.000, né? $15.000 que a pessoa que gosta de trabalhar com divulgação pode ganhar nesse negócio só divulgando, tá? $15.000 por mês só trabalhando com divulgação. Então, pessoal, esse é o projeto, isso é o que eu vi, que realmente me convenceu a querer participar, que me convenceu a querer fazer parte, a divulgar para alguns amigos, tá? Vou deixar livre agora para vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, ou se você que já participou quer fazer alguma colocação também, ou até você que já participou de outras lives, mas teve uma dúvida e agora quer fazer uma pergunta, pode ficar bem à vontade, beleza? Fala, Jonathan. Boa tarde, irmão. Parabéns aí pela apresentação e eu gostei. Né? Muito mesmo da questão ali dos 20%, né? Dos 10 para os 20. Eu acredito que é mais sustentabilidade ao projeto.
isso vê que quem realmente, né? Que eles estão realmente pensando em pensar em sustentabilidade, pensar anos no negócio, né? Isso nos traz aí tranquilidade para trabalhar. Eu achei fenomenal essa ideia do pessoal aí. Também achei muito bom essa mudança. Olá, boa noite a todos. Também só para parabenizar aí o Jonathan pela apresentação e também gostei dessa alteração. Não só a sustentabilidade, mas, no fundo, ajudar toda a gente a fazer juros compostos e a crescer mais rapidamente. Mesmo que não queiram, são incentivados a fazê-lo, têm que o fazer e vamos todos juntos chegar lá aos 5.000, quer queiramos, quer não, vamos ter que chegar lá, não é? A não ser que deixamos de doar, aí sim, pronto, mas se quisermos continuar, vamos ter que chegar lá obrigatoriamente e isso é fantástico, porque é bom para todo mundo, somos uma comunidade, não é? E é bom para quando todos ganham, não é? Exatamente, exatamente. Jonathan, tu consegue explicar? Tem pessoas novas na sala, né? De maneira que está no privado. Eles queriam entender como o valor, né? O valor sempre fica na carteira da pessoa. Consegue explicar? Sim, porque Como é quando que você entra na fila, você faz o depósito para entrar na fila, certo? Você faz a doação de compromisso. Do jeito que o sistema ele é montado, você vai receber esse valor no mesmo dia. Então você vai receber o valor de volta com os 25% a mais no mesmo dia, tá? Então, esse valor fica na sua carteira, ele não fica dentro do back-office para você pedir saque ou coisa do tipo. Ele volta automaticamente para sua carteira, porque é um contrato inteligente, tá? E é um contrato inteligente onde você faz a interação com ele e ele redistribui os valores. Então, ele redistribui para quem? Para quem está na fila. Então, você enviou o valor para lá, ele já vai enviar para a primeira pessoa da fila, tá? Então, se você for essa pessoa da fila, você mesmo vai receber já na mesma transação. Então, por isso que os valores sempre estão na sua mão toda semana e não dentro do sistema. Mais alguma pergunta, pessoal? Podem ficar à vontade. Sintam vergonha, não. Mal alguma dúvida? Olha, eu tô achando que vocês ou não estão entendendo, ou então eu tô explicando muito bem, viu? O Adão. Ô, Jonathan, Ok. tem uma pessoa aqui no chat perguntando uma pergunta. Dia 10, tá certo o começo, o start, né? Sim, recebi a confirmação ontem que dia 10 está fechado o start. Horário, não sabes ainda? Não sei dizer. Ok, Vai depender muito. sim. Mas assim que me mandarem, eu tô cadastrando e já mandando para vocês. Cadastrando como, Jonathan? Já está fazendo? Eu digo cadastrar, fazer minha conta, né? Entrar lá e com a minha carteira, fazer o depósito. E aí mandar para vocês meu link. Também ainda não sabe qual é a hora do contrato. Se é hora da Europa, se é hora dos Estados Unidos. Não sei. Não faço ideia. Como eu não tive acesso ao. Como eles não lançaram ainda, a gente não tem como saber, entendeu? A gente vai saber aí a hora que eles mandarem para. Jonathan, acho que tem uma coisa que eu pensei. O depósito a gente faz todo dia ou faz de uma vez? Não, tem que ser cada dia
Quando a gente começa a primeira semana, a gente vai fazendo todo dia. Divide por 8 e faz na segunda, na terça faz outra, na quarta, até completar, né? Exatamente, exatamente. Porque, pelo que eu recebi de informação, cada slot ele vai ter uma janela de 24 horas. Então, sempre você tem que fazer dentro dessa janela. Não tem como você, por exemplo, na segunda-feira, fazer um depósito no slot da sexta, entendeu? Você tem que esperar chegar o dia. Uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Obrigado. Gostei da tempo para conseguir um bom valor. Posso fazer quantas doações eu quiser no dia? E a outra pergunta é, se quiser utilizar um dia só na semana, correto? Pode usar também. Você pode ficar bem à vontade de fazer só um dia da semana, vários dias da semana. Você sempre pode fazer várias doações, novas doações no mesmo dia. Porém, compromisso, pessoal, a gente só vai poder fazer um compromisso por dia, tá? Então atentem sempre bem a isso. Compromisso você só vai fazer um no dia. Novas doações você pode fazer várias. Outra pergunta aqui, Jonas. Jonas, com relação ao tempo que teremos para fazer o recompromisso, e o fuso horário atrapalha? Você sempre vai ter 24 horas de janela, tá? Então, quando a gente souber exatamente o horário que vira, você vai se programar para isso. Você tem como, por exemplo, ficar 2 dias sem fazer, fazendo todos os dias, tá? Um exemplo. Eu já trabalhei com outros smart contracts que era assim, janela de 24 horas. Fechava às 4 horas da tarde. Aí o que eu fazia? 3h30 eu ia e fazia todos daquele dia, tá? Por exemplo, hoje a gente está na sexta-feira, né? Então vamos dizer que sábado eu não quisesse mexer com isso. Então o que eu fazia? Na sexta-feira, às 3 horas da tarde, 3h30, eu fazia o da sexta-feira. Quando desse 4 horas que virava o relógio, eu já fazia o que seria o do sábado. Aí eu passava sábado o dia inteiro sem mexer nisso. Quando era domingo, antes de 4 horas, eu tinha que fazer de novo, né? Não, minto. Sábado, o do sábado eu fiz na sexta. Aí, no domingo, eu podia fazer, depois das 4 horas, o do domingo, tá? Ou podia fazer na segunda-feira, antes de virar as 4 horas da tarde. Então, eu sempre tinha essa janela. Então, a gente também vai ter essa janela aqui, tá? Então, é uma janela de 24 horas. Se você fizer logo perto do final e perto do começo da primeira janela, você ganha um dia aí que você pode, sei lá, viajar, não se preocupar, né? E aí voltar a fazer só no outro dia. No caso da pessoa viajar alguma coisa e perder um dia, por exemplo, ele não faz. Mas outra semana ele pode fazer aquele mesmo lote novo, a doação, né? Sim, normal. E ele vai ter uma semana a mais para receber, porque ele não recebeu uma semana. Mas ele perde aquela semana, perde aquela que eu não fiz, né? Não é que ele não é que ele perde, ele deixa de receber. Porque, por exemplo, se ele fosse receber 20 semanas, né, pensando que ele tá no máximo, que ele vai receber 20 semanas. Se ele não faz uma dessas 20 semanas, não tem problema. Por quê? Porque é só ele fazer de novo, numa outra semana. Porque ele vai receber 20 semanas. Não tem que ser semanas consecutivas, entendeu? Em vez de receber as 20 semanas, em 20 semanas, recebe elas em 21 semanas. Exatamente isso. Então, se ele deixar de fazer, ele não perde, ele só vai demorar uma semana a mais para receber. 20 semanas, mas assim, até chegar a 5 mil, né? Não, as 20 semanas é até chegar a 500%, né? Mas isso se você fizer com o valor máximo. Se você for fazendo juros compostos, vai levar um pouquinho mais de 20 semanas. Vai levar aí 20 e poucas, 30 semanas para alcançar os 500%. Com o composto mais rápido, foi mais rápido. É que assim, fica duas coisas diferentes, né? Se você fizer juros compostos sobre o que você está recebendo, se você for botar aí 500% sobre o valor que eu iniciei,
Então, aqui, se você for fazer no juros composto, ó, com 7, 8 semanas, já na semana você está recebendo mais que 500%. Só que como você está fazendo juros compostos, você também está aumentando o valor do ADO, né? Então, como você aumenta o valor do ADO, aumenta o teto também. O teto só vai parar de aumentar quando você chegar nos 5 mil. E aí, quando você chegar em 5 mil, você vai receber 25 mil, né? Então, por isso que a gente vai receber mais do que 20 semanas. Outra pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Aqui, obrigado. Gostei da sustentabilidade, mas o que dá mais sustentabilidade é trazer mais 10 pessoas. Mais 10 pessoas, projeto para anos. Exatamente. Galera, assim, ó, aqui a quantidade de pessoas que precisa para o negócio andar, ela se torna bem menor do que qualquer outra coisa que vocês já viram, tá? Isso aí, realmente, eles fizeram de uma forma muito inteligente. E se fizer no mesmo dia, pode fazer no outro? Se não fizer, né? No mesmo dia, pode fazer no outro. Não, a não ser que não tenha virado a janela, tá? A não ser que não tenha virado a janela. Mas tem que ser feito dentro da janela de 24 horas. Se não fizer, só na outra semana. Se trazer mais de 10 pessoas, ganha mais ou só os 35%? Rapaz, ganha mais que isso. O limite é 35. O limite é 35. E lembrando, é 35% e você vai conseguir sacar isso de acordo com o valor que você tem doado, tá? Isso que é o diferencial, né, Jonathan? Exato. Sustentabilidade incrível em cima disso. Exatamente. Lembrando, pessoal, que nós temos agora com a Dilce aí, o treinamento, onde ele conseguiu ajudar muitas pessoas aí a fazer a MetaMask, a fazer o Pix para a MetaMask, né? Muita gente gosta de trabalhar com Pix, vai ter a possibilidade. Tem um sistema onde consegue mandar para a MetaMask em questão de 1 minuto, já está lá dentro da tua USDT. Então, se você estiver com dúvida, né? Daqui a 15 minutos já está começando lá o treinamento com a Dilce, beleza? Fechou. Gente, então eu já vou terminar aqui para vocês terem um tempinho aí também para estar entrando na sala, beleza? Se tiverem alguma dúvida, entrem nos grupos, nos pergunte para a pessoa que te enviou o link para te colocar nos grupos. Não fique de fora, já temos aí mais alguns dias antes do start para vocês se prepararem, encherem suas carteiras aí com BNB e o SDT, tá? Tem que ter um pouquinho de BNB para as taxas, não se esqueçam disso. E tamo junto. Qualquer coisa que precisarem, só contar com a gente aí. Vamos para cima. Boa noite a todos. Nos vemos aí amanhã. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite.